capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, versículo 1, alguns versículos da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta e a nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando aos que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidavam que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalhadores ou trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém. Amados, o texto que lemos é um texto muito conhecido, e é o Senhor Jesus falando aos seus discípulos e os ensinando. Nesse texto que eu li todas as palavras que o Senhor Jesus Cristo falou. Até mesmo ele, contando a parábola, ele fala do que o servo falou e do que o Senhor também falou. Exatamente isso. A comparação do reino de Deus, do governo de Deus na terra. Esses dias nós falamos do governo de Deus dentro de nós, mas agora falando de uma forma mais abrangente. O reino de Deus com trabalhadores dentro desse reino. Quando nós olhamos para o pai de família, nós pensamos no dono da vinha, o dono da roça, o dono da plantação. Quando falamos, ou a Bíblia fala da vinha, está falando exatamente do reino, do governo de Deus. Está falando da abrangência desse reino. E quando a Bíblia está falando aqui dos trabalhadores, está falando dos cristãos, dos crentes, de todas as épocas, todos os trabalhadores que se envolveram dentro desse grande trabalho que é o reino dos céus. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um homem, a um pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. O pai de família estava preocupado, porque a sua vinha estava madura.
E ele precisava gente para trabalhar nessa vinha. E ele saiu de madrugada e foi à procura de pessoas que viessem trabalhar. Na primeira hora do dia, os judeus lá dividem 9 da manhã, o meio-dia, 3 da tarde e o pôr do sol, 18 horas. Foi na primeira hora e encontrou uma turma de gente que estavam ociosos, esperando alguém para contratar, e os convidou: venham trabalhar na minha vinha. E ajustando com eles o valor que iriam receber, vieram trabalhar na sua vinha. E depois ele sai ao meio-dia e encontra mais pessoas que estão ociosos na praça. E ele os convida: venham trabalhar na minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles vieram trabalhar na sua vinha. E saiu às 3 da tarde e convidou outros trabalhadores que estavam também ociosos, sem trabalho, e os convidou para trabalhar na sua vinha, ajustando com eles para pagar aquilo que eles tivessem a ver no fim do dia. Mas na hora 1/10, ou na última hora, 5 da tarde se fosse hoje, 17 horas, ele sai e encontra mais um grupo que está na praça, ocioso, esse grupo sem trabalho, e ele pergunta: por que vocês não foram trabalhar? E eles disseram: ninguém nos contratou, ninguém nos deu trabalho. E ele disse: venham também trabalhar na minha vinha. E eles foram, na última hora, trabalhar um pouco, e logo o dia terminou. E ele disse ao seu mordomo: chame todos esses homens e paga cada um deles. E começando pelos derradeiros, ele pagou exatamente o salário do dia inteiro para eles. E da mesma forma foi pagando os outros. E quando foi pagar os que tinham começado pela manhã e enfrentaram o dia inteiro trabalhando, eles reclamaram. Eles esperavam receber mais. Eles esperavam que o salário fosse dobrado. Despertou neles um sentimento negativo contra o seu senhor, contra o seu patrão. E eles reclamaram: nós enfrentamos o dia inteiro de trabalho, sofrimento do dia, e estes trabalharam só 1 hora, e você os paga da mesma forma? E o pai de família explica para um deles: eu estou sendo justo com vocês, porque estou pagando o que nós combinamos, o que nós contratamos, e para eles eu estou dando isso, porque eu faço daquilo que é meu, que eu quero. Estou sendo justo com vocês, e estou sendo bondoso, misericordioso com os demais. É justo eu fazer o que quero com aquilo que é meu. Deu as explicações dele para esses homens, porque eles estavam ganhando como os demais, não pelo seu trabalho, mas pela bondade do seu patrão, pela bondade do seu Senhor. Glória a Deus. Mas o grupo da primeira hora fala do grupo melhor, os que estão em primeiro lugar, os escolhidos, que passaram nos melhores concursos. Se fôssemos hoje contratar trabalhadores, selecionar pessoas, e foram os primeiros a serem contratados a trabalhar. Os demais, mais ou menos, foram lutando e conseguindo o seu espaço, o seu trabalho, a sua vaga, o seu emprego. Mas o último grupo foi o grupo dos desprezados, daqueles que ninguém queria. O grupo daqueles que tinham suas deficiências, seus defeitos, suas incompetências, falta de profissionalismo. Tinha alguma coisa que impedia eles. E eles disseram:
ninguém nos contratou. Nós aprendemos muito aqui, como esse homem valoriza esse grupo de desprezados, esse grupo de pessoas que nós não contrataríamos. Nenhum patrão faria isso. Hoje, não contrataria o grupo e também não pagaria a mesma coisa para quem trabalhou só uma hora. Depois do final do versículo, diz: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E Jesus está falando de governo espiritual, não está falando do esforço humano, do trabalho humano, está falando do governo espiritual. Há pessoas que nós vamos ver na glória, que jamais nós pensaríamos ou pensamos que chegarão lá. Nós vamos ver na glória pessoas que não fariam parte do quadro do serviço, do trabalho desse reino, que não fariam parte, e se fizessem parte, seria difícil pensar o que iriam receber, mas lá estarão ex-ébrios, desprezados pela sociedade, lá estarão ex-viciados, ex-encrenqueiros, briguentos, lá estarão pessoas terríveis, que nós os condenaríamos ou deixaríamos no grupo dos desprezados, mas eles estarão lá, porque esse Senhor que os contratou, não os contratou pela sua competência, não os contratou pela sua capacidade, mas os chamou pela sua santa misericórdia, os chamou pela sua graça, os valorizou, aquele que ninguém valorizou, pois eles foram encontrados numa praça. A praça é o lugar que as crianças brincam e se alegram. A praça, se for a praça de Atenas, no Areópago, era o lugar onde os estoicos e epicureus, os filósofos da época, discutiam as suas filosofias. Era o local onde os magistrados sentavam-se para julgar também. Mas era o local também onde os ociosos e desempregados se reuniam, esperando alguém chegar para contratá-los para um trabalho. Era o lugar de uma aglomeração de pessoas, pessoas que poderiam dar empregos, lugar onde vinham muitas pessoas para comprar nas feiras e estar naquela praça, descansar e observar as pessoas por ali. Esta era a praça. Se formos em outras praças, poderíamos pensar diferente, no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Joinville, qualquer outra praça, mas é um lugar de aglomeração de pessoas. Mas existia um grupo ali, que eram muito carentes, eram muito necessitados, mas eles não foram chamados para fazer parte de nenhuma das outras empresas, mas este dono da vinha, esse trabalhador, esse proprietário os chamou. Mas na hora do acerto, ele teve uma reação contrária à sua decisão, porque houve uma reação diferente no coração dos contratados. Essa reação demonstrou o que estava no coração de cada um deles. E a reação desse grupo foi a reação de ingratidão. Tudo estava certo, contrato perfeito, pagamento certo, mas um sentimento de ingratidão. Queriam tornar o seu patrão culpado de alguma coisa, mas o seu patrão estava sendo justo com ele. Não podemos culpar Deus do sofrimento, do sol escaldante que queima a nossa cabeça. Não podemos culpar o Senhor da fadiga, do sofrimento do dia. Não podemos culpar o Senhor do nosso insucesso, da nossa trajetória diária, mas devemos agradecer o Senhor, porque o Senhor não é injusto para conosco, mas Ele é justo para com os seus filhos. Ele nos chama e Ele nos abençoa, louvado seja o nome do Senhor.
glória a Deus. Eles revelaram que eles não se importavam com as pessoas que estavam sofridas na praça. Eles tinham necessidade para as suas famílias. Eles precisavam levar o pão de cada dia para a sua casa, para os seus filhos. E todos os demais precisavam. E o desespero dos homens da última hora era maior do que dos da primeira hora. Mas eles não estavam preocupados com os seus irmãos que estavam fora da vinha, fora das atividades. E quando eles receberam a mesma coisa, despertou neles mais uma coisa, a inveja. Eles tiveram inveja daqueles irmãos. Eles ficaram tristes porque os seus irmãos foram abençoados. Como é triste quando alguém é abençoado e outra pessoa fica com inveja daquele que está abençoado. A conquista do trabalhador da última hora, a conquista do desprezado que foi acudido pelo Senhor, a conquista daquele rejeitado que foi chamado pelo Senhor, muitas vezes não alegra os trabalhadores da primeira hora, muitas vezes não traz satisfação para os trabalhadores da primeira hora, mas desperta inveja. Quantas pessoas que olham para você e fica triste com a sua conquista, quando você adquire um diploma por uma formação acadêmica, qualquer outro curso, entristece alguém. A equipe dos complexados, dos invejosos, se levanta para contrariar e tentar diminuir você. A tua conquista pode ser a tristeza de alguém. E isso não é uma coisa estranha. A Bíblia diz que Nabote tinha uma vinha boa, linda, do lado da vinha de Acabe. E quando ele viu, ele ficou com tanta inveja, que ele foi para a cama de tristeza e ficou doente. E ligavam música e não contentava ele. E traziam um prato pronto e não contentava ele. E tratavam bem e não contentavam ele. Porque ele só ficaria feliz se o seu vizinho morresse. Ele só ficaria feliz se o seu vizinho fosse derrotado. E ele propôs o seu coração a compra, mas era uma herança, ele não podia vender. Ele propôs uma troca, mas era uma herança, ele não podia trocar. Ele propôs tomar, mas não conseguia tomar porque havia legitimidade. Então ele determinou a morte daquele irmão para possuir a sua vinha. E quando ele morreu, o homem saiu da cama feliz porque tinha uma conquista. Não podemos nos deixar levar pelo sentimento de tristeza, pela bênção de alguém. Se você conseguir alguma coisa, toda a igreja vai dar glória a Deus. Se o seu irmão conseguir alguma coisa, se alegre com ele, elogie ele, agradeça a ele, porque Deus está abençoando a vida dele, louvado seja o nome do Senhor. Pode que não seja rico, mas terá saúde para viver 100 e poucos anos. Pode que não tenha muitas coisas que desejaria, mas tem o que é mais necessário. Porque muita gente tem dinheiro para comprar comida, mas não tem saúde para comer. Tem dinheiro para pagar o hospital, mas não tem dinheiro para comprar a vida e morre. Tem dinheiro para comprar tanta coisa boa, mas não consegue desfrutar. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o que colocar na tua frente você consegue comer tranquilamente, porque você dorme em qualquer cama e descansa sossegado, porque o que Deus te deu não se elevou o seu coração, porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescentará dores. Louvado seja o nome do Senhor. Se alegre com a bênção de outrem. E quando eles se entristeceram, esse homem os corrigiu, porque ele queria que eles se alegrassem. E sabe o que eu estou pensando? Estou pensando no salmista também, do Salmo 73,
no versículo de número 3 e 4, ou 2 e 3 do Salmo 73, ele disse: eu comecei a olhar as pessoas prosperarem na vida, e o meu coração foi tomado de inveja. E eu fiquei até com inveja dos ímpios, porque eles prosperavam, e o meu coração se azedou. E eu comecei a murmurar das coisas, e pensar que Deus estava errado, e daí vai o salmo número inteiro. E foi se entristecendo, e foi se estragando, e foi se envenenando, foi se amargurando, foi se azedando. A palavra azedo está na Bíblia ali escrito, numa das versões. Azedou o coração. Mas lá no versículo 17 ele disse: até que eu entrei no templo. Eu vou para a igreja, estou sentido, mas vou para a igreja. Eu estou triste, mas eu vou para o culto. Estou meio amargurado, mas eu vou ouvir a palavra. Estou um pouco abatido, mas eu vou louvar com a orquestra. E quando eu entrei no templo, eu caí em si. E eu vi, que tristeza, isso é enfermidade minha. Isso é enfermidade minha, a porção dos homens da terra ficará aqui. Esta riqueza aqui é passageira e superficial, mas o que permanece é aquilo que está nos céus. E o Senhor Jesus entra dizendo: não ajunteis tesouros da terra, onde a ferrugem corrói, onde a traça corta, onde a terra consome, mas ajuntai tesouro nos céus, onde não tem ferrugem, não tem traça. Ali é o vosso tesouro, porque onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o pai de família é Deus, trazendo para um contexto mais espiritual para o nosso tempo. O povo de Israel trabalhou muito, e alguns intérpretes pensam assim: a nação de Israel, os homens da primeira hora, os trabalhadores incansáveis da primeira hora, depois profetas e sacerdotes da segunda hora, depois os apóstolos das 15 horas, da terceira hora do dia, e depois vem a igreja do momento, que entrou na última hora. Eu creio que esses homens estavam na praça, gente de todo tipo, gente de todos os jeitos, cores, raças, qualidades, vocações, estavam esperando. Se der serviço para o marceneiro, falta para o carpinteiro. Der serviço para o músico, falta para o pregador. Der serviço para um, vai faltar para o outro. E diz: não, venham para a minha vinha. Todo mundo tem serviço aqui. Uns vão limpar, uns vão cortar, uns vão colher, outros vão malhar, outros vão levar água, outros vão trabalhar o produto, para tirar o derivado do produto para sustentar, e todos vão trabalhar na minha vinha. E os homens saíram correndo, porque eles precisavam fazer alguma coisa na última hora. Deus está nos chamando. Falei num culto de terça-feira aqui, que nós estamos fazendo parte do grupo da última hora. Não vou dizer que somos desprezados, mas muitos de nós éramos desprezados, não todos. Alguns de nós, na infância, não tinha perspectiva de um ministério. Alguns de nós, na juventude, não tínhamos perspectiva de um bom casamento. Alguns de nós não tínhamos perspectiva de uma profissão definida, de um emprego. Mas o Senhor chegou. Não tínhamos perspectiva de uma família abençoada, de um momento de honra. Mas o Senhor chegou e nos resgatou da nossa vã madeira de viver, que nós herdamos do pecado, e nos trouxe para o reino do seu amor, para trabalhar na sua seara. O Senhor não olhou a nossa camada social, o Senhor não olhou o nosso nível intelectual, o Senhor não olhou o nosso profissionalismo, nem olhou para nada de nós, para a nossa altura, para a nossa ignorância, para a nossa coragem. Ele olhou para um ocioso na praça da vida.
Ele olhou para um desprezado na praça da vida e disse: venham. Quem sabe alguns deles eram ressecados, quem sabe alguns deles eram cegos, quem sabe alguns deles eram paralíticos, quem sabe alguns deles tinham algum outro defeito, mas ele não olhou e não perguntou, não passaram por um momento de integração, não passaram pela inspeção como nós passamos, e todos os militares aqui sabem o que é isso, mas eles passaram por uma ordem de alguém: venha trabalhar na minha vinha. Você não serviria para ser um soldado da aeronáutica, nem eu talvez, da marinha também não, do exército brasileiro talvez, porque tudo é definido, a altura, o tamanho do pé, a espessura da cabeça, tudo é medido, tudo é calculado, é olhar dos dentes, a pressão, os olhos, tudo. E se fosse passar por esse crivo, talvez você ficaria na praça, talvez nós morreríamos na praça, mas a vinha está madura. E o Senhor Jesus, quando está falando no capítulo 9, versículo 35 a 37 de Mateus, ele olha e diz: a seara é realmente grande, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. E o Espírito Santo vai nessa noite, vai até o teu coração e toca na tua vida, para dizer: venha, mas já está terminando o dia, mas venha, mas eu tenho um defeito, mas venha, mas todo mundo me desprezou, mas venha, mas eu não fui escolhido, mas venha, mas ninguém me escolheu, mas venha, mas ninguém nos contratou, mas venha. Grandes homens passaram pela praça, grandes empresários passaram pela praça, grandes autoridades passaram pela praça, ninguém viu os homens. Você viu cheio de defeito, mas veio um e disse: toda essa gente tem lugar no meu reino, toda essa gente tem lugar na minha vinha. Venha de cadeira de roda, venha cego, venha sem uma orelha, venha sem uma perna, venha paralítico, venha porque tem lugar na vinha, venha surdo, venha com defeito, mas venha porque está terminando o dia, e o mestre está preocupado porque a vinha tem que ser colhida. Parece que você não vai fazer mais nada, mas o que você fizer não precisará ninguém fazer. Deus está chamando você nessa noite para se envolver com a obra do Senhor, para se envolver com alguma coisa. Vai trabalhar na vinha do Senhor. Deixa a ingratidão de um lado, deixa a inveja dos que prosperam do lado, deixa o azedume do coração do lado, não fica enfermo. Isso é uma enfermidade do espírito, na alma, que será curado com a palavra de Deus, que será curado pela oração da fé, que será curado pelo trabalho que desenvolver. Mas vamos trabalhar na vinha do Senhor. Tem um hino da harpa, eu não lembro qual é o nome desse hino, 115 da harpa. Abra a sua harpa aí, eu não sou muito de cantar, mas abre a sua harpa aqui, o evangelista está ali no teclado já. Cante comigo. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor,
quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, Xalabashuri Kandalabashandarai. Desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, Xalabashuri Kalabasharabalabak. Xalabashuri Amandara Kalabashandarai. Xakalabashuri. Se coloque nas mãos de Deus. Deus vai te usar nas suas mãos. Você vai tocar no enfermo para ser curado, e amanhã ele estará adorando a Deus no templo. Você vai falar e as suas palavras vão entrar no coração da pessoa, e essa pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo e vai estar aqui servindo a Deus. A pessoa vai ser liberta pelo poder de Deus. Essa semana eu recebi um homem muito atribulado para falar comigo, e quando ele contou todo o seu sofrimento, coloquei a mão na cabeça dele e disse: descanse o teu coração, Deus está aqui, e Ele vai curar o coração ferido. E ele disse: pastor, saiu, eu vou dormir hoje sem esse peso no meu ombro, na minha vida. Agora estou bem. Você imaginou uma alma aflita curada pela tua presença? A tua presença trazer benefício às pessoas que estão perto, porque há um mistério na tua vida que não se explica com palavras. É a presença real do Espírito Santo. Glória a Deus.